Voltamos. Me digam agora como é que está o som. Antes estava meio ruim. Acho que agora melhorou. Vamos esperar um pouquinho o pessoal chegar. A gente tinha agendado para as 17 horas, mas a gente sabe que sempre dá um contratempo, né? Então a gente espera aí mais uns 5 minutinhos para a gente iniciar a nossa live já com material novo, material bacana, material muito importante para você que é advogado, ou para você que não é advogado e tem curiosidade em conhecer ou entender um pouco sobre direito sucessório, para você cliente que muitas vezes traz algumas dúvidas, né? Nosso objetivo aqui é justamente esse, é sanar essas suas dúvidas para poder ter um bom andamento desse seu inventário, né? Então hoje, vamos ver aqui. Hoje, pessoal, a gente vai falar sobre o patrimônio deixado pelo falecido, vamos falar quem é o herdeiro e quais as peculiaridades dessa situação. Kátia, voltamos. Pode me dizer se o áudio está chegando legal, por favor? Manda aí um joinha. Tá? Então, nosso principal objetivo hoje é trazer justamente alguns esclarecimentos acerca do patrimônio deixado pelo falecido, pelos herdeiros, né, e quais são as principais peculiaridades, quais são as principais dúvidas que o pessoal, que o cliente traz para a gente no escritório quando ele vem procurar esclarecer alguma coisa. Tá? São, claro, como sempre, todas as nossas lives, né, são dúvidas que a gente recebe, que a gente aproveita para trazer, para orientar, além de orientar de forma geral, né, e orientar aqueles nossos ouvintes que já são cativos aí nas nossas transmissões e que seguem a gente no Insta, no Face, no nosso canal do YouTube, né, que por sinal já tem vídeo novo lá, todo dia praticamente a gente está subindo um videozinho novo, sempre com uma matéria diferente, sempre ligado à área de família e sucessões, onde a gente tenta tirar as dúvidas de vocês em pontos bem específicos, tá? Então vamos lá, primeira situação, vamos falar de patrimônio deixado. Um patrimônio deixado. A gente tem que relembrar que o objeto de direito sucessório é a busca da regulação da propriedade, né? Ou seja, da regularização da propriedade transmitida com o óbito. Então quando alguém falece, né, esse conjunto de bens que essa pessoa possuía, ela passa automaticamente aos herdeiros pelo princípio de Saisine, né? Então, ocorreu a morte, ocorreu o óbito, automaticamente se abre a sucessão e se passa toda a propriedade desses bens para os herdeiros. Tá? O direito de herança é um direito fundamental, está lá garantido na Constituição Federal, artigo 5º, inciso 30. Certo? Então, para mexer nisso, a gente vai ter muita burocracia. O pessoal não se preocupa quanto a isso. Tá? O direito de herança ele é um direito fundamental, está garantido constitucionalmente. E o inventário ele serve justamente para isso, para regular esse direito de herança, né? Trazer a propriedade do falecido para o herdeiro supérstite, ou sobrevivente, como a gente chama. Tá? Então a gente precisa lembrar que tem são 4 relações jurídicas, né, patrimoniais que não estão sujeitas à sucessão. Tá? A primeira relação jurídica que não está sujeita à sucessão é o direito autoral. A lei de direitos autorais, ela expressamente determina como deve ser feito, né, a transmissão da propriedade intelectual. O usufruto também é uma relação jurídica patrimonial que também não está sujeita à sucessão. Tá? O direito de uso também não está sujeito à sucessão, bem como o direito real de habitação,
que apesar de ser analisado dentro do inventário, ele também não é um direito de sucessão. Tá? Eu não herdo o direito de uso, eu não herdo o direito real de habitação. Tá? Então são 4 pontos que a gente precisa esclarecer, onde não vai acontecer a sucessão, tá? De forma pontual, certo? No caso do direito autoral, existe uma legislação específica que regula isso, e no usufruto, uso e habitação, elas são analisadas dentro do direito sucessório, mas elas não transmitem a propriedade dos herdeiros, certo? Então, especificamente no tocante aos direitos autorais, como eu falei, a Lei 9610 de 98 estabelece as regras próprias para a transmissão causa-mortes até que a obra caia em domínio público, certo? Seja bem-vindo, Inovari, deve ser a Jéssica, provavelmente. Seja bem-vinda, Jéssica. Bom, pessoal, por fim, também não se sujeitam às normas do direito sucessório aqueles valores previstos na Lei 6858 de 80, que são recebidos diretamente pelos beneficiários ou herdeiros junto ao órgão pagador, mediante a ação de alvará judicial. O que é isso, pessoal? Vamos trazer como exemplo o FGTS. O FGTS ele pode ser sacado por alvará pelos beneficiários da Previdência. O saldo do salário da aposentadoria, né, também pode ser sacado via alvará. Né? Isso está lá no artigo 1º, vou ler para vocês. Os valores devidos pelos empregadores. Também tinha esquecido de falar. O saldo de salário também, né? Então, os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia por tempo de serviço, não recebidos em vida pelos titulares, serão pagos em cotas iguais aos dependentes, habilitados perante a Previdência Social, ou na forma da legislação específica, no caso dos militares. Tá? E na falta dos sucessores, também a gente vai ter, sucessores diretos, né? Também tem a transmissão para os sucessores indiretos. Tá? Independentemente da existência do procedimento de inventário ou arrolamento. Tá? Então, a primeira, claro, como eu falei lá no início, a gente vai analisar algumas situações peculiares. Tá? A primeira situação peculiar que a gente vai analisar, né, porque trata-se justamente de exceção à regra, né, são as obrigações propter rem. O que são obrigações propter rem, pessoal? Eu não transmito essas obrigações, tá? As obrigações propter rem são aquelas que não são relacionadas à pessoa do falecido, e sim ao produto do óbito, certo? E sim à propriedade do óbito. É o que ocorre, por exemplo, com as taxas condominiais e os tributos relativos ao imóvel. Tá? O IPVA do carro, o IPTU da casa, do terreno. Então, essas dívidas, elas são consideradas propter rem, elas são dívidas da coisa. Elas não vão ser herdadas. Quem vai ficar com a dívida é o bem. Tá? É o que ocorre lá, como eu falei. Taxas condominiais, tributos de propriedade. E se essas dívidas, elas são decorrentes, essas dívidas decorrentes da obrigação propter rem não forem pagas, tá? Aquele que herdar o bem, que herdar a propriedade do bem, né, ele vai assumir a obrigação respectivamente. Então, não tem como a gente desvencilhar essa dívida do bem. Isso tem que ficar bem claro para todo mundo. O grande dilema, na realidade, na maioria das vezes, é a gente conseguir essas certidões negativas justamente para a gente entrar com o pedido de inventário baseado com essas certidões, né? Muito importante que existe súmula do STF, tá? E do STJ, que mesmo existindo impostos federais a serem recolhidos, tá? Mesmo que a certidão seja positiva de débitos federais, o inventário ele vai continuar existindo. Tá? Isso, eu não estou falando, abre um parênteses, né? Não estou falando da dívida propter rem especificamente. Por quê, pessoal? Porque a certidão negativa é um dos itens obrigatórios para mim ingressar com pedido de inventário.
Tá? A existência de certidão positiva não inibe o ingresso do inventário e o encerramento da partilha. Por quê? Porque é entendido que a União ela possui meios necessários para fazer a execução desse crédito, do crédito dela. E se ela não o fez no tempo hábil, né, não é o herdeiro que vai ser punido por isso. Tá? Então, fique bem claro. O que é, então, uma primeira situação peculiar que a gente vai estudar hoje é a obrigação propter rem. As obrigações propter rem, elas não são herdadas. Efetivamente, essas obrigações propter rem, elas seguem com o bem. Tá? E aquele que herdou assume efetivamente a dívida perante o fisco. Tá, pessoal? Segundo tópico, as contas bancárias conjuntas. Tá? Como se trata de uma cotitularidade e há entre os correntistas uma solidariedade, caso um deles venha a óbito, venha a falecer, o saldo existente nessa conta bancária ele deve ser dividido igualitariamente entre todas as partes. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é dividir ao meio. Por exemplo, tenho R$1.000 na conta bancária, eu vou dividir ao meio. Tá? Por quê? Porque metade é meação. Metade já é de um cotitular, do cotitular superstite, que é o cotitular sobrevivente. Tá? Pela existência da solidariedade. Supõe-se que metade do valor é de cada um. Tá? Existe essa solidariedade. Então, existindo conta corrente, metade a gente já separa, que é do coproprietário, não quer dizer que seja cônjuge, mas é o coproprietário, né? E o resto deve ser dividido daí com os outros herdeiros através do espólio. Então, quer dizer, metade desse saldo ele vai ingressar no espólio para ser partilhado entre todos os herdeiros. De igual forma, pessoal, se houver saldo negativo, né, o espólio ele vai assumir só metade da dívida. Por exemplo, tinha um cheque especial lá de 10 mil, uma dívida de cartão de crédito de 50 mil, entende-se que metade é do falecido, a outra metade é do coproprietário dessa conta, desse cartão de crédito. Então eu vou trazer para o inventário só a metade desses valores. Tá? Lembrando, né, que o espólio só responde, né, com as forças da herança. Ou seja, somente vão ser divididos e pagas as contas se existir bem ou valor a partilhar que satisfaçam, mesmo que parcialmente, né, essa despesa. Mesmo que não sobre nada para nenhum dos herdeiros. Certo? Então, mesmo que não exista nenhum tipo de ganho no final do herdeiro, de partilha no final para o herdeiro, né, o herdeiro, a herança vai responder pelas dívidas do falecido. Tá? Um ponto importante também da gente falar é que, em caso de falecimento de um cotitular, tá, o banco, devido à solidariedade, pode cobrar toda a dívida do cotitular que sobreviveu. Tá? Então, não é de forma automática essa inexistência do débito, vamos dizer assim, essa declaração de inexigibilidade do débito. Tá? O banco ele tem legitimidade, ele pode cobrar toda a dívida e não só a metade daquele que sobreviveu. Tá, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Botem nos comentários. E se quiserem, ou mandem no privado, a gente vai respondendo. Mais um tópico, tá? Daquilo que a gente chama de situações peculiares dos inventários. Seguro de vida, pessoal. Seguro de vida deixado pelo decujus não integra herança. Isso é uma dúvida muito comum, acontece muito esse questionamento. Tá? Então, o seguro de vida deixado pelo decujus não integra a herança e, consequentemente, não vai ser objeto de inventário. Tá? Não vai ocorrer a divisão no processo de partilha. Certo? Então, eu não vou trazer para o inventário os valores oriundos de seguro. Isso porque o seguro de vida é uma estipulação em favor de terceiros, onde o falecido vai direcionar
para quem ele bem entender valores, tá? Valores específicos no caso do evento morte. Então, se o seguro cobrir o evento morte, né, e o evento morte acontecer, os beneficiários desse seguro vão receber os valores lá que foram determinados na hora da contratação. Agora, na falta desses beneficiários de forma direta, quem vai receber são os beneficiários de acordo com a sucessão legal, tá? Herdeiros, cônjuge, ascendentes ou descendentes, tá? Fugindo disso, não existe outra possibilidade, tá? A gente ainda tem o artigo 794 do Código Civil, que diz que no seguro de vida ou de acidentes pessoais, no caso morte, o capital estipulado não está sujeito a dívidas do segurado, tá? Então, ele não é considerado herança justamente por esse artigo, onde diz que ele não vai ser utilizado, por exemplo, o credor não pode buscar no seguro de vida, tá, a satisfação do seu crédito, a não ser que seja um seguro específico para aquela situação, que é o caso do seguro prestamista, lá do financiamento habitacional. Tá? Caso venha a falecer, é quitada a parte que faltava, né, do financiamento perante o banco financiador, o agente fiduciário, o hipotecário, seja lá qual for. Tá? Mesma situação é o DPVAT, que também é um seguro, né, e os valores decorrentes de previdência privada contratada pelo Decujus. Tá? Então, previdência privada é seguro, o seguro DPVAT é seguro, o seguro de vida é seguro, o seguro prestamista é seguro, né? A única coisa é que o prestamista tem aquela finalidade única de quitar a dívida em caso de falecimento. Certo, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Algum questionamento especial? Vão deixando lá as mensagens pra gente, a gente vai respondendo. Tá? Uma pergunta que a gente recebeu. Todos os bens têm que ser trazidos para o inventário? Sim, pessoal, todos os bens devem ser trazidos para o inventário, sejam bens materiais ou sejam bens imateriais. Tá? A gente tem aqui mais uma pergunta, deixa eu só confirmar aqui quem é que mandou. Aqui. O que mais? As dívidas do falecido vão para o inventário? Bom, isso acho que a gente já respondeu, né? As dívidas do falecido vão para o inventário. Tá? Então, o inventário nada mais é do que o procedimento onde eu apuro os haveres e pago os deveres. Isso é o inventário. Então, tudo aquilo que eu tenho de patrimônio, eu trago para o inventário. Tudo aquilo que eu tenho de dívida, eu trago para o inventário. E o inventário nada mais é do que a soma do positivo com o negativo. O que sobrar, eu partilho entre os herdeiros. Pode ser que não sobre nada? Pode ser que não sobre nada. Pode ser que fique faltando para pagar dívidas? Pode ser que fique faltando para pagar dívidas. Se faltar, encerra ali. Eu não preciso complementar. Eu, herdeiro, não preciso complementar esse pagamento. Tá? Vamos ver, tem mais uma dúvida aqui, da Dani. Em caso de um casal sem herdeiros diretos, o inventário é feito por alguém? Sim. Em caso de falta dos herdeiros diretos, né, dos herdeiros necessários, como a gente chama, que são os descendentes e os ascendentes, né, qualquer interessado pode abrir o inventário. Tá? Um credor pode abrir o inventário, alguém que esteja na administração do bem pode abrir o inventário, tá? Até porque o bem ele precisa ter uma propriedade, ele precisa atender uma finalidade. Tá? O que mais, pessoal? Vamos aqui tomar uma aguinha. Vamos para o segundo tópico do nosso bate-papo de hoje, que também as pessoas têm algumas dúvidas quanto a isso, né, sobre quem pode suceder. Né? Quem é o herdeiro? Se vocês perguntam, Marcos, quem é o herdeiro? Quem é que pode suceder? O herdeiro, pessoal, é o sucessor. É a pessoa que é chamada a suceder o falecido nas relações jurídicas patrimoniais. Quer dizer o quê? O bem ele tem que ter um dono, certo? Ocorreu o evento morte, automaticamente se abre a sucessão. Isso é um princípio, tá? Não quer dizer que obrigatoriamente eu tenho que aceitar ser o sucessor. Isso aí a gente vai ver um pouquinho mais lá adiante.
Mas, via de regra, morreu, alguém passa a ter o direito de propriedade sobre aquele imóvel, tá? Sobre aquele bem, seja imóvel, seja carro, seja o que for, tá? Aquele bem ele não pode ficar sem dono, ele não pode ficar abandonado, né? Então, mas Marcos, quem é que pode suceder? Quem pode suceder? Quem pode suceder? Pode ser uma pessoa física, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser alguém que não tenha nascido ainda, tipo nascituro, tá? E o sucessor, ele pode ser herdeiro ou pode ser um legatário. Ele é herdeiro quando ele adquire o patrimônio em um percentual da universalidade de bens deixados. Por exemplo, ele é herdeiro, ele recebe lá tem três filhos, por exemplo, né, onde cada um dos filhos vai ter 33,33% do patrimônio. Aí, nesse caso, ele é herdeiro, ele recebeu 1/3 do patrimônio. Tá? Um percentual X do que lhe cabe pela sucessão legítima ou por testamento. Tá? Esse é o herdeiro. Já o legatário é aquele sucessor que recebe a título singular. Tá? É aquele que recebe, por exemplo, a casa da praia, a garagem lá no centro, né? Recebe o terreno em Quintão. Tá? Então, esse é o legatário, ele recebe um título fechado, né, de um imóvel, de um bem já descrito, ou que seja o carro, seja o que for. Tá? A gente precisa destacar, pessoal, que uma pessoa, ao mesmo tempo, ele pode ser herdeiro e pode ser legatário. Tá? Por exemplo, o filho, que além de herdeiro, recebeu o carro no testamento. Recebeu o veículo no testamento, ou recebeu um terreno no testamento. Ele é herdeiro e também é legatário, que ele recebeu aquele bem específico. Essa é a grande diferença. Tá? Não sei se vocês conseguiram entender. O que mais que a gente pode falar sobre o legado? A gente pode falar ainda que a meeira pode ser legatária também, mas a amante não, tá? Por força de lei, a concubina, com o nome técnico, né? Ela não pode ser legatária, tá? Ela não pode receber por legado, né? Via testamento, um percentual do patrimônio, tá? Quem é o herdeiro legítimo? Quem é o herdeiro testamentário? Bom, herdeiro legítimo é aquele cuja legitimidade para suceder decorre da previsão legal. Por exemplo, os filhos, os descendentes. Tá? Esse é o herdeiro legítimo. Tá? O herdeiro testamentário é aquele que recebe os bens por testamento. Tá? Quem são os herdeiros legítimos? Isso está lá no 1829 do Código Civil. Tá? Lá no 1829 do Código Civil. E ele diz que os herdeiros legítimos são os descendentes e os ascendentes. Tá? Tinha-se um questionamento lá no 1790 do Código Civil que previa a legitimidade do companheiro e foi declarado inconstitucional. Então a união estável e a união homoafetiva, hoje, tá? Ela tem o mesmo peso do casamento, tá? Para todos os fins patrimoniais. Portanto, hoje nada difere se existir casamento ou união estável. Tá? Para fins de herança vai ter uma equiparação nas cotas e nos quinhões. Tá? Então, dentro da categoria de herdeiros legítimos, é possível a gente identificar duas subespécies. Tá? Os herdeiros legítimos necessários e os herdeiros legítimos não necessários ou facultativos, como a doutrina chama. Tá? Os necessários são aqueles que nunca podem ser excluídos, né, ou afastados pelo autor da herança. O autor da herança é o morto, tá, pessoal? Só para a gente trabalhar dentro da mesma linguagem. Então, o autor da herança é sempre o morto. Então, eles não podem ser excluídos ou afastados da herança. Quem são os herdeiros necessários? Os descendentes, os ascendentes. E o cônjuge ou companheiro, no caso do enquadramento de 1845. Tá? O cônjuge ou companheiro tem o direito à meação. Eles não são herdeiros, eles são meios. Onde é que eles vão ter direito à meação? Quando o regime de bens for
diverso da comunhão universal, tá? Onde os bens particulares eles vão ser herdeiros também, vão concorrer com os sucessores na herança. Tá? Então, havendo descendente, ascendente ou cônjuge e companheiro, metade do patrimônio existente na abertura da sucessão, que é o óbito, tá, vai ser destinado para eles, ainda que o autor da herança tenha deixado testamento. Isso nos leva a uma dedução lógica de que eu só posso testar 50% dos meus bens. Certo? Já os herdeiros legítimos não necessários, também conhecidos como herdeiros facultativos, né, são aqueles que podem ser excluídos ou preteridos pelo autor da herança. Tá? Quem são esses facultativos? São os colaterais até quarto grau, que a gente conhece como primo, sobrinho, irmão, tio. Tá? Então, o irmão não é herdeiro necessário. Certo? Havendo só colaterais, vamos dizer, só os facultativos, né? O autor da herança pode, em vida, inclusive, testar 100% do seu patrimônio para outra pessoa. Tá? Então, se o autor da herança não tem filhos, não tem cônjuge e não tem pais vivos, ele pode herdar, ele pode testar 100% do seu patrimônio. Tá? Existindo filhos ou existindo pais vivos, a herança só pode ser, o testamento só pode dispor de 50% do valor do patrimônio, certo? Patrimônio deixado. Entendido aqui até aqui, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algum questionamento? Então, seguimos. Vamos falar, então, do herdeiro testamentário, que é aquele que recebe um percentual ou um legado por testamento. Tá? O testamentário, por outro lado, é aquele que tem legitimidade para suceder e decorre da manifestação da vontade do autor. Esse é o conceito doutrinário. Tá? É aquele que recebe, né, o herdeiro testamentário, é aquele que recebe porque o testador, o autor da herança, resolveu deixar um percentual para ele do patrimônio que ele tem. Tá? Então, o autor da herança ele pode, por exemplo, deixar para uma determinada pessoa, através de um testamento, uma parcela do seu patrimônio que não exceda a 50% do total. Inclusive, ele pode deixar um item específico do patrimônio, que também não exceda 50% do valor do patrimônio total deixado. Tá? E no tocante a cônjuge ou companheiro, ele vai ser apenas cônjuge ou companheiro. Ele pode ser apenas cônjuge ou companheiro, pode ser apenas... Desculpa, voltando, reformulando. Né? O cônjuge ou companheiro pode ser apenas meieiro, ele pode ser apenas herdeiro, ou ele pode ser herdeiro e meieiro. Tá? Porque eu posso testar metade do meu patrimônio para o meu cônjuge, se eu quiser. Tá? Além de meieiro, então ele ainda pode receber metade do meu patrimônio e eu não deixar nada para os meus descendentes. Ou deixar um percentual pequeno para os meus descendentes. Tá? Tudo isso, pessoal, ainda vai depender da análise, e é isso que a gente tem que fazer no escritório, com muito critério, com muita calma, sem correria, da análise do regime de bens ou do pacto antinupcial dessas partes. Entendeu? O 1829 do Código Civil, ele diz o seguinte, que a sucessão legítima defere-se na seguinte ordem. Então, primeiro, o inciso primeiro fala aos descendentes em concorrência com o cônjuge sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da comunhão universal. Eles podiam ter invertido, ficava mais fácil de ler. Né? Ou no da separação obrigatória. Ou se no regime da comunhão parcial o autor da herança não houver deixado bens particulares. Né? Mas resumindo isso, é tudo aquilo que a gente já falou até aqui. Então, para facilitar, a gente tem uma tabelinha que a gente usa na mesa aqui no escritório, né? que mais ou menos, eu vou postar depois lá no Insta, mas que mais ou menos ela consegue resolver esse problema, tá? De visualização. Por exemplo, se o regime de bens é a comunhão universal, se tem descendentes, o meieiro não concorre. Se não tem descendentes, o meieiro concorre
com os ascendentes. Se não tem descendentes e nem ascendentes, o meeiro ele vai herdar tudo sozinho. Tá? No regime da separação obrigatória, se tem descendentes, ele não vai concorrer com os descendentes. Se não tem descendentes, ele concorre com os ascendentes. E se não tem descendentes ou não tem ascendentes, ele vai ficar com todo o patrimônio para ele. Na separação convencional, se tem descendentes, ele vai concorrer. Se não tem descendentes, ele vai concorrer com os ascendentes. E se não tem nem ascendentes e nem descendentes, ele vai herdar tudo sozinho. E aqui é que está a grande pegadinha agora, que é o regime legal, que hoje é o regime da comunhão parcial, né, que diz o seguinte, que se existirem descendentes, o meeiro, o cônjuge, ele vai concorrer só com os bens particulares, só com aqueles bens que foram adquiridos antes da união, ou que não fazem parte do pacto nupcial. Certo? Então, se tem descendentes, ele vai concorrer, mas serão com aqueles bens anteriores ao casamento. Se não tem descendentes, só tem os ascendentes, vai concorrer normal com os ascendentes. Tá? E se não tem descendentes e nem ascendentes, ele herda tudo sozinho, inclusive os bens particulares. Certo? Então a gente não pode confundir, pessoal, herança com meação. Herança, como a gente já falou, né, é o estudo, é o conjunto das relações jurídicas ativas e passivas, onde a gente transmite aos herdeiros a titularidade do bem em razão da morte do proprietário. Né? Por sua vez, a meação é um direito próprio. É um direito próprio do cônjuge ou do companheiro. Né? Se depender do regime de bens do casamento, ou união estável, que seja, é possível que o patrimônio, ou uma parte dele, pertença a ambos os cônjuges ou companheiros. Então a gente tem uma comunicação entre os bens. Nesse caso, havendo comunicação entre os bens, e havendo o óbito de um dos cônjuges ou companheiro, aquele que sobreviveu vai ter direito à meação. Ou seja, a parte do patrimônio comum que lhe cabe não vai ser partilhada, porque já é dele. Certo? Então, de acordo com o regime de bens adotado, se for da comunhão universal, por exemplo, metade de todo o patrimônio conjunto vai ser do meeiro, tá? Do cônjuge. E ele não está herdando isso, isso tem que ficar claro, ele não vai herdar, isso já é dele. Tá? Apesar de não estar no nome dele, mas já é dele. Já faz parte do acervo patrimonial dele desde sempre, desde a aquisição, tá? Ou desde o casamento, que seja. Tá? A outra parte que sobrar, essa outra metade que sobrar, é o que vai efetivamente integrar a herança. Tá? Então a gente tem, por exemplo, um esqueminha onde a gente consegue envolver e analisar bem essa questão do regime da comunhão parcial. Tá? Por exemplo, a gente diz assim, ó, que no regime da comunhão parcial de bens se comunicam de regra todos os bens na constância do casamento. Tá? Então quer dizer, os bens anteriores não comunicam, é só os na constância. Tá? Vou trazer um exemplo para vocês. Tenho 4 imóveis. Tá? Vamos dizer lá que os imóveis 3 e 4 foram adquiridos na constância do casamento. Os imóveis 1 e 2 são anteriores. Tá? Logo, no caso da morte do cônjuge, tá? O sobrevivente vai ter direito a metade, né, a 50% dos bens por direito próprio, ou seja, por meação. Então, os imóveis 3 e 4 que foram adquiridos durante a união, esses aí, metade do patrimônio já é do cônjuge. Tá, mas e a outra metade? A outra metade, o imóvel 1 e o imóvel 2, ele vai integrar a herança, tá? E o cônjuge não vai ter direito a ele. Tá? A outra metade vai ser distribuída entre os herdeiros. Certo? Já agora, em relação ao imóvel 1 e 2, que foram constituídos pelo autor ou comprados pelo autor da herança antes do casamento, como é bem particular, não tem meação. Porém, com esses bens, nesses bens, aliás, melhor dizendo, né, o cônjuge, por não ser meeiro, ele vai concorrer na herança. Ele vai entrar como herdeiro. Então ele vai herdar esses bens de uma forma ou de outra. Certo? Ele vai, por exemplo, esses imóveis 1 e 2, eu tenho 2 herdeiros. Na realidade, eu vou passar a ter 3 herdeiros, porque o meeiro,
ou a meieira, ela vai passar a fazer parte integrante como herdeira desses bens particulares. Entendido? Alguma dúvida? Uma aguinha. Seja bem-vindo, Fabiano. Bom, gente, nosso último tópico de hoje, acho que é o último, sim? Acho que é. Antes da finalização aqui, a gente vai falar da legítima. Tá? O que é a legítima? A legítima é a parte do patrimônio que é deixado pelo falecido que obrigatoriamente vai para os herdeiros necessários. Sejam eles descendentes, ascendentes ou cônjuge, ou companheiro. Tá? Quando eu falo cônjuge, eu estou falando de companheiro também, tá? Pela equiparação, só para não precisar ficar repetindo cônjuge / companheiro. Tá? Então, de acordo com 1846 do Código Civil, pertence aos herdeiros necessários de pleno direito a metade dos bens da herança, constituído a legítima. Então, o que é a legítima? Né? É todos os bens deixados pelo falecido. Tá? Então, a legítima é aquela parte que eu não posso dispor, que o de cujos não pode dispor. Legítima é uma limitação à liberdade de transmissão. Tá? Seja por testamento ou seja por doação. Tá? A operação é bem simples e é a seguinte: a gente faz o somatório dos bens na data da abertura da sucessão, a gente subtrai as dívidas e subtrai as despesas de funeral. O resultado é o que deve ser dividido por 2. Metade disso corresponde à legítima. A outra metade pode ser doado, testado, seja lá o que for. Então, se o autor da herança tiver doado algum bem para algum descendente ou para o cônjuge em si, né, esse valor doado ele tem que ser somado à legítima. Eu tenho que trazer ele de volta. Tá? A gente chama de colação. Eu tenho que trazer esse bem que foi doado em vida, tá, para o inventário, para poder fazer a divisão correta do que sobrar, vamos dizer assim, entre todos os herdeiros, porque todos têm que receber de forma igual. Tá? Então, essa forma de calcular a legítima ela decorre de uma combinação de vários artigos, né, mas em especial do 1847 e do 2002 do Código Civil. Tá? Vamos trazer um exemplo que fica bem fácil, e aí a gente já vai passar para o encerramento. João faleceu e tinha 3 filhos, Maria, Roberto e Antônio. Tá? João deixou 3 imóveis, no valor de R$100.000 cada um. Ele não deixou cônjuge, então quer dizer, não tem meieiro. Tá? Ocorre que João, em vida, tinha doado para um dos filhos um veículo no valor de R$20.000. Tá? Tinha doado, eu estava vendo se não tinha nenhuma outra pergunta ali, que piscou o celular. Então o João tinha doado em vida R$20.000 para um filho. Isso, João tinha doado em vida para Antônio R$20.000 em vida. Tá? Mas João deixou uma dívida de R$30.000. E mais as despesas de funeral que ocorreram lá foi R$10.000. Então, para a gente calcular a legítima, a gente faz o seguinte: total de bens que o João tinha, R$300.000. Total de dívidas que o João deixou, R$40.000. A herança é quanto? É o valor dos bens menos o valor das dívidas, que nem a gente falou lá na frente. Né? Me sobrou quanto? Me sobrou R$260.000. Então, R$260.000, pessoal, é o valor da herança. Tá? Sendo que R$130.000 é a parte disponível dessa herança. Conseguiram enxergar isso? R$130.000 é a parte disponível, tá? Que é a parte que ele pode testar. E os R$130.000 mais os R$20.000 passam a fazer parte da legítima. Por que os R$20.000? Porque os R$20.000 foram uma doação, uma antecipação da legítima. E eles vêm aqui para ser dividido igualmente. Então, volta os R$20.000 e eu passo a ter R$150.000 para dividir entre os 3 filhos. Levando em conta que um já recebeu 20, eu vou subtrair daí desses 50.000 que Antônio tinha para receber, eu tiro os 20 e ele vai receber 30, enquanto os outros irmãos vão receber os R$50.000. Então, portanto, a legítima, pessoal, ela corresponde a 50% do patrimônio líquido, mais os valores de alguma antecipação que porventura tenha ocorrido.
Tá? Se o falecido deixou um testamento, a gente só pode transferir o patrimônio aos herdeiros até o limite disponível. No nosso exemplo aqui é os 130 mil reais. Tá? Então 50% do patrimônio disponível é os 130 mil reais, que é o que eu posso partilhar. Ah, mas por exemplo, não tinha testamento. Então nós vamos partilhar os 260. Entendido? Então, mas se o falecido deixou um testamento, a gente tem que tratar em cima dos 130 mil reais. Tá? A gente tem que limitar esse testamento de 130 mil reais. Ah, mas ele deixou uma casa que vale 200. Bom, o legatário, no caso, ele vai ter que ressarcir o espólio nessa diferença dos 70 mil reais, por exemplo. Tá? Então, caso alguma disposição testamentária, como eu falei, ultrapassa, vai ter uma redução do valor patrimonial que ele receberia. Tá? Que mais? Ponto importante. Acho que eu já falei, mas vale a pena a gente falar de novo. Né? A pessoa não pode doar mais do que 50% do seu patrimônio para outras pessoas, justamente para garantir a legítima. Tá? E com isso a gente protege o direito dos herdeiros necessários, que é 50% do patrimônio do futuro autor da herança. Caso a doação ultrapasse esse 50%, o excedente vai ser considerado nulo, tá? Conforme prevê o artigo 594 do Código Civil. Tá? Que é nula também a doação da parte que exceder, né, a parte que o doador tinha por liberalidade. Tá? Então isso aí o direito chama de doação inoficiosa. Tá? Contudo, se essa nulidade atingir metade do patrimônio da legítima, a doação até pode ser válida, tá? Se todos entenderem que não vai ser trazido. Mas geralmente dá briga por causa disso. Tá? E é o grande problema dos inventários hoje. Né? Essa doação a terceiros, ela deve ser muito bem analisada. Tá? E um último registro aqui, tá, pessoal, é importante. Somente vai haver doação inoficiosa quando a liberalidade for em favor de quem não é descendente ou cônjuge. Porque se a doação for feita para descendente ou cônjuge, eu tenho que trazer esse bem à colação, né? Eu tenho que trazer esse bem para dentro do inventário. Tá? Entendido aqui, pessoal? Qual é o grande problema hoje que a gente tem? Tá? Tudo isso que a gente falou, que a gente tratou nesses 40 minutos mais ou menos de conversa, o grande problema disso está justamente na doação inoficiosa, tá? Ou na dilapidação do patrimônio antes da morte. É onde os herdeiros eles vão buscar garantir o seu direito à legítima, tá? Que seria os 50% do patrimônio, e tentar desfazer lá na frente alguma doação, algum legado deixado, né, para o futuro. Então, hoje é um assunto de extrema importância que tira o sono de muita gente que nos procura. Né? A gente sabe que muitas vezes as pessoas elas preferem deixar a abertura do inventário e a legalização da transferência de propriedade mais para frente, tá? Mas não é legal, tá? Até porque em alguns estados a gente deixar essa situação correr, né? Passar o prazo legal dos 90 dias, a gente vai ter a incidência de multa. Aqui em São Paulo é 10%, aqui no Rio Grande do Sul não tem multa, está suspensa as cobranças de multa, mas em São Paulo é 10% sobre o valor de cada quinhão deixado. Tá? Então, pessoal, se mais alguém tiver dúvida, né, fiquem bem à vontade, nos contatar pelas nossas redes sociais, né, @estudiomva no Instagram, ou então pelo WhatsApp aqui do escritório, que é o mesmo telefone fixo, 51 31 50 8799, ou então, se você preferir consultar o advogado de sua confiança, fica bem à vontade. A gente está aqui para auxiliar. Essas nossas lives, elas têm o objetivo justamente de trazer informação clara, precisa, sem rodeios para você. Tá? Espero que todos tenham gostado. Encerramos hoje a nossa live um pouquinho mais cedo, né? Levamos aí 40 minutos de live, mas acredito que a gente trouxe bastante informação importante e a gente fica à disposição. Tá bom? Obrigado e até a próxima.